Você sabia que mais de 18% da população mundial sofre com transtornos de ansiedade? E o que é mais alarmante é que muitos não conseguem nem identificar o seu tipo de ansiedade. Sim, nós temos alguns tipos de transtornos de ansiedade. Muitas vezes os sintomas físicos são bem parecidos, mas os sintomas psicológicos são diferentes entre si. Você quer saber quais são os tipos de transtorno de ansiedade? Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar quais são os tipos de transtorno de ansiedade. E a partir disso, tenho certeza que a tua vida vai mudar significativamente, porque você vai ter a consciência do tipo de ansiedade que pode estar afetando e prejudicando a tua vida. Olá, seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso canal. Meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e que eu curto muito falar, que são os diferentes tipos de ansiedade. Eu vou dividir esses tipos de ansiedade no vídeo 1, que é este daqui, e no vídeo 2, que será o próximo vídeo. Então, se você gosta de conteúdo sobre saúde emocional e sobre ansiedade, já deixa o teu like aí, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Antes de começar o vídeo, vou te lançar um desafio. Você consegue identificar os sinais dos tipos de ansiedade? Vamos lá, 5 segundos para você fazer isso. Otton, até hoje, até agora, eu não sabia nem que tinha tipos de ansiedade, quanto mais identificar os sinais. Exato. Então hoje nós vamos fazer aqui um trabalho de psicoeducação, porque é muito importante você conseguir identificar o tipo de ansiedade para poder você ter a melhor estratégia e ferramenta para poder lidar com essa ansiedade. O tipo 1 de ansiedade que eu vou falar hoje é o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade clássica, né? Então, a TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, tem a característica de quê? De as pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno, elas se preocupam excessivamente com uma variedade de coisas. E essa variedade de coisas está relacionada às suas questões atuais de vida. Ou seja, sempre vai estar relacionado com o ciclo vital, com o ciclo de desenvolvimento. Então, uma criança ela pode ter uma preocupação excessiva, que pode ser, por exemplo, o amor do pai, o amor da mãe, que pode, por exemplo, tirar uma nota boa no colégio, assim como um adolescente pode ter uma preocupação excessiva em se inserir em um grupo social, em prestar o vestibular, em passar para o Enem, em resolver de repente ali algum relacionamento afetivo amoroso, em pensar na sua vida. Um jovem adulto pode ter uma preocupação excessiva em inserir-se no mercado de trabalho, em iniciar uma faculdade, em decidir a sua própria faculdade, em iniciar também um relacionamento afetivo amoroso. Um adulto jovem, por exemplo, pode ter uma preocupação excessiva no que diz respeito a consolidar-se no mercado de trabalho, iniciar nesse próprio mercado, terminar uma faculdade, por exemplo, pagar ali os seus boletos, preocupação ali com o recurso financeiro. Então, a preocupação da ansiedade generalizada, ela tem a ver com essa projeção mais trágica ao futuro, direcionada ao futuro, e ela está correlacionada ao ciclo vital, ao ciclo de desenvolvimento, à fase do desenvolvimento psicoemocional, social daquela pessoa específica. Então, geralmente quem sofre com transtorno de ansiedade, ali mais ou menos a gente tem uma característica de início da vida adulta, mas o adolescente ele pode apresentar sim características do transtorno de ansiedade generalizada, mas essas preocupações elas têm a ver com o ciclo vital, com a fase de desenvolvimento que aquela pessoa está inserida. E um ponto importante aqui que vale ressaltar é que essa preocupação excessiva ela é de difícil controle. Então todo mundo tem preocupação, todo mundo sofre com preocupação, mas a preocupação do transtorno de ansiedade generalizada, ela tem um difícil manejo. Ela fica invadindo, aparecendo, dificultando ali nas atividades do dia a dia e com isso o sofrimento para este tipo de ansiedade, para esse tipo de transtorno de ansiedade é um sofrimento muito elevado, é um sofrimento muito alto. Então elas podem se sentir constantemente inquietas, tensas, ter dificuldade para se concentrar, dificuldade para dormir. Então são características principais do transtorno de ansiedade generalizada. Você já se preocupou com o futuro? Mesmo quando tudo parece estar bem agora, essa preocupação ela fica permanecendo ali o tempo todo na tua cabeça? Isso pode ser um sinal de transtorno de ansiedade generalizada. Comenta aqui embaixo
se você já passou por isso. O tipo 2 é o transtorno de pânico. Então, o segundo tipo que eu gostaria de conversar com você nesse vídeo é o transtorno de pânico. Então, quem sofre desse transtorno tem ataques de pânico recorrentes e inesperados. Esse ataque de pânico ele pode surgir a partir de um estado de relaxamento ou a partir de um estado ansioso. Então, podem ter essas variações. Muita gente que tem ataque de pânico me diz assim no consultório: meu Deus, Otton, esse negócio apareceu do nada, surgiu do nada aqui esse ataque de pânico. Sim, é possível, né? Então, o ataque de pânico é recorrente, é inesperado e ele pode surgir a partir de um estado de relaxamento ou a partir de um estado ansioso. E uma característica importante do ataque de pânico é que eles são acompanhados de um medo intenso, porque tem sintomas físicos como palpitação, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, desmaio, aquela sensação ali de que a vista está escurecendo. Então, esses sintomas físicos, como são muito intensos, eles acabam sendo acompanhados também de um medo intenso. E um ponto importante aqui, que eu gostaria de destacar no transtorno de pânico, é que junto a esse medo intenso, vem ali uma sensação também, um medo de perder o controle. Então, muitas pessoas que sofrem com transtorno de pânico, elas têm esse medo de perder o controle. É uma sensação de eu vou ficar louco, estou enlouquecendo. E além desse medo de perder o controle, vem associado também o medo de morrer. Então tem esse medo intenso, esse incômodo intenso devido a toda a sintomatologia física do ataque de pânico, e além desse medo intenso, é importante a gente ressaltar que pode ter também essa sensação de perder o controle, de estar enlouquecendo e também uma possibilidade, um medo de morrer. Então, você sabia que um ataque de pânico pode ser tão intenso que muitas pessoas, quando passam por esse tipo de situação, acabam achando que estão tendo um ataque cardíaco? Você já sentiu algo assim? Compartilhe aqui a sua experiência nos comentários. O tipo 3 de transtorno de ansiedade que eu queria falar hoje aqui com você é o que a gente chama de fobia específica. Então, as fobias específicas são medos intensos, irracionais de situações ou objetos específicos, como, por exemplo, medo de altura, medo de uma situação, medo de aranha, medo de um objeto específico, medo de voar de avião, medo de uma situação, andar de elevador. Então, são medos intensos e, a maioria das vezes, irracionais de situações ou objetos específicos. Essas fobias elas podem limitar seriamente a vida de uma pessoa, fazendo com que essa pessoa muitas vezes evite até que ela faça situações comuns, como, por exemplo, fazer um exame médico. Então, é muito comum em fobias específicas as pessoas, né, que têm esse tipo de fobia acabarem sentindo medo de fazer um exame, tirar um sangue, coletar um sangue, aferir uma pressão. Então, fobias específicas são medos de situações específicas, né, ou objetos específicos. Qual é o teu maior medo? Será que esse medo aí não é uma fobia? Já teve essa sensação de que esse medo, teu maior medo, de repente acaba te paralisando? Então, isso pode ser um sinal de uma fobia específica. O tipo 4 de transtorno de ansiedade que eu gostaria de conversar com você é o transtorno de ansiedade social, que é caracterizado por um medo intenso de ser julgado ou rejeitado em situações sociais. E aqui é muito comum nesse tipo de transtorno de ansiedade a pessoa sentir vergonha. Então, pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno, elas acabam evitando eventos sociais, podem sentir extrema ansiedade ao falar em público. Então, qualquer possibilidade de contato social, de situação social, em que aquela pessoa se sente minimamente exposta e ela acha que as outras pessoas possivelmente estarão a julgando, então, esse tipo de situação, se for muito intenso, se você, por exemplo, evitar lidar com esse tipo de situação, então é provável que você tenha ali um transtorno de ansiedade social. Um exemplo de uma situação clássica de uma pessoa que sofre com transtorno de ansiedade social é que ela não gosta de ir para a academia ou ela teme ir até a academia porque ela acha que as outras pessoas vão estar ali julgando a execução do seu exercício. Então, em qualquer possibilidade
que haja uma probabilidade de haver um julgamento, então a pessoa que sofre com transtorno de ansiedade social vai sentir intensa ansiedade e muitas vezes ela vai evitar aquele tipo de situação. Então, por isso é muito importante você perceber que muitas vezes as pessoas confundem timidez com ansiedade social. Então, se existe uma paralisia muito grande, se existem muitos comportamentos de evitação desse tipo de situação, ou se nesse tipo de situação você, por exemplo, tem uma ansiedade intensa, então isso pode estar saindo de uma sintomatologia, de um quadro, de uma característica que a gente pode chamar de timidez, para um quadro de um transtorno de ansiedade social. Você já sentiu um frio na barriga só de pensar em falar na frente de outras pessoas, ou de passar por um tipo de situação em que você imagina estar sendo avaliado por outras pessoas? Você já fugiu, você já evitou, você já esquivou desse tipo de situação? Se sim, isso pode ser um sinal de transtorno de ansiedade social. Então, neste vídeo eu te apresentei 4 tipos de transtornos de ansiedade. No próximo vídeo eu vou contar os outros transtornos de ansiedade. E aí, você conseguiu identificar os sinais dos diferentes tipos de transtorno de ansiedade? Lembre-se, né, se você conhece alguém que está passando por algo assim, é importante buscar ajuda profissional. A ansiedade, o transtorno de ansiedade é tratável e você não está sozinho. Se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like aí, não te esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os seus amigos. E é claro, ative os sininhos para não perder os nossos próximos conteúdos sobre ansiedade. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.